Hoje tem o Cruzeirão em campo, duelo contra o Defensor, amistoso que foi pedido pelo técnico Arthur Jorge até para avaliar o comportamento da equipe na intertemporada, para fazer também testes pensando na sequência Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. E o Christian está fora. O Christian, com a negociação praticamente fechada, o atleta está sendo negociado com o Krasnodar da Rússia. O Christian não foi relacionado para o confronto. Essa negociação na casa de 10 milhões de dólares. Falta o Krasnodar também assinar essa papelada, o jogador viajar para a Rússia para fazer exames médicos, mas está tudo resolvido entre as partes. O Christian já está de malas prontas para a Rússia. Sem o Christian, o Cruzeiro hoje com uma formação que deve ir a campo com Otávio no gol, Fagner na direita, Fabrício Bruno com Jonathan Jesus e o Rojas na esquerda, fazendo a estreia com a camisa do time celeste, Lucas Romero, mais o Gerson. E quem fica com a vaga do Christian? Será que vai o Mateuzinho? Será que ele vai colocar outro jogador nessa posição com o Matheus Pereira na frente? Sinisterra e Caio Jorge. Vale lembrar que o Arroio está fora por conta de uma lesão muscular, está sendo preparado para o duelo contra o Flamengo. A vaga do Kaique, o Kaique foi anunciado ontem, trouxemos a imagem do Kaique lá no Como, né, com a camisa do Como, elogiado pelo Cesc Fábregas, inclusive. O Kaique vai dar lugar ao Rojas. O Rojas começa, então, essa vida na equipe do Cruzeiro, na lateral esquerda do Cruzeiro. Até que no amistoso o Rojas pode participar, até porque essa questão de movimentação é importante para o técnico Arthur Jorge já começar a pensar nessas formações do Cruzeiro, valendo mesmo o jogo do Internacional, dia 22 de julho, já é valendo 3 pontos do Campeonato Brasileiro. E o Arroio teve uma lesão muscular aqui nesse campo onde estamos fazendo a participação no Rádio Esportes, né? O Cruzeiro fez uma atividade na segunda-feira aberta à imprensa e foi uma lesão muscular na coxa. Deve ficar parado por pelo menos 6 semanas. E aí o Arroio pode dar lugar ao Sinisterra, né? Então, quem sabe um Cruzeiro para amanhã com o Otávio no gol, ainda sem o Cássio, o Fagner na direita, o Fabrício Bruno, tendo a companhia do Jonathan Jesus, e aí o Rojas na esquerda. No meio-campo, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian com o Gerson, e aí na frente o Cruzeiro tendo a participação do Matheus Pereira, tendo a participação do Caio Jorge e também do Sinisterra. Quem sabe essa formação do Cruzeiro para esse primeiro amistoso, jogo que amanhã vamos acompanhar no Independência. E aí, Tiagão, eu vou falar isso e vai ficar com vontade de estar nessa, tá? Mais de 15 mil no Indepa, que você conhece também, serão pro seu bairro? O Cruzeiro que tem aí alguns jogadores ficando fora, o Chico da Costa e o Wanderson por opção. O Kenji, ele acabou tendo um desgaste aí durante a semana, por isso não vai ser presença. Muitos garotos entre os relacionados, até o Juan Índio foi chamado pelo técnico Arthur Jorge, o centroavante. E vamos ver, é jogo para estrear Gabriel Rojas e qual será a primeira formação aí nesta intertemporada do técnico Arthur Jorge. Com certeza vai poder trocar todo mundo. É o amistoso com o Defensor do Uruguai. Christian fica fora. O jogador tem uma venda muito bem encaminhada com o Krasnodar da Rússia. Valores aí na casa dos 10 milhões de dólares, e o Christian deve até viajar no início da semana. Passando nos exames médicos, ele vai assinar contrato com o clube russo e aí a venda será sacramentada. Ainda tem alguns pontos para serem definidos, mas de fato é uma venda bem encaminhada. Com isso, a informação é que o Cruzeiro vai ao mercado. Saindo o Christian, o Cruzeiro busca um outro jogador, é a ideia da diretoria, pelo que a gente apurou. Agora resta saber qual será o nome encontrado. O Cruzeiro que já trouxe o Gabriel Rojas. O PEC chega neste domingo para fazer os exames médicos e assinar contrato de 5 anos. Como está negociando o Christian, aí o Cruzeiro vai ao mercado buscar uma outra opção. O Krasnodar aumentou de fato a proposta pelo Christian e está se aproximando de contratar o volante, o meio-campista que pertence ao Então, peraí, eu vou nesse assunto. Eu não li ainda as matérias. Peraí. Para. Eu vou nesse assunto. Porque não foi o Krasnodar que aumentou a proposta. Foi o Cruzeiro que fez uma contraproposta e parece que eles aceitaram.
Então eu não li ainda. Tá caminhando, então. Tá caminhando, Valu. O Cruzeiro precisava de um ponta, com o Christian aqui. Se o Christian de fato for vendido, o Cruzeiro precisa ou de um novo ponta ou de um jogador de meio campo com as características do Christian. Algo que você já disse muito bem, nada fácil de ser encontrado por tudo aquilo que o Christian se tornou. Falei ontem, o Christian foi um cara que foi contratado como uma boa contratação. O que ele se tornou é muito mais... o que ele se tornou e desempenha hoje dentro de campo para o Cruzeiro, ele se tornou 3, 4, 5 vezes mais do que as expectativas, pelo menos a minha expectativa, que havia nesse jogador. Claro, a gente sabe, o Cruzeiro é um clube que precisa vender, é um clube que tem as cifras, todos os anos o Cruzeiro ainda, durante os próximos tempos, vai precisar de aportes importantes da família Lourenço dentro dos próximos anos. Agora sim, falando da parte esportiva, o Cruzeiro tem que fazer um movimento muito assertivo no mercado. Para mim, eu não sei qual que vai ser o movimento do Cruzeiro se... eu vejo muita gente falando, né, André Salles? Sai Christian, chega Peck. Tudo bem, você pode ter essa... Não estão comparando um jogador com outro. Agora, se sai o Christian e não vem um jogador, o elenco do Cruzeiro reduz mais ainda as suas opções. Você pode ter qualificado com o PEC, mas você reduz mais ainda as suas opções no elenco. E para lembrar, né? Caso o Christian seja vendido mesmo, a gente vai estar falando de na parada para essa Copa do Mundo, o Cruzeiro perdendo 2 titulares. É isso que tem que ficar. É claro que tem o Rojas, o PEC está chegando, e eu não acho que essa conta seja certa de, não, chegou o PEC, pode vender o Christian. O Cruzeiro já precisava desse atacante de lado de campo, com o Christian permanecendo. Para mim, o Christian sendo vendido, o Cruzeiro precisa de buscar um jogador, Elton. O Cruzeiro já foi buscando a reposição antes, então o movimento junto ao Rojas já ia ser. Mas o Cruzeiro, porque também perdeu 2, né? Pois o Cruzeiro... mas aí que tá. Laterais, né? Mas aí o Cruzeiro precisava já, então, estar com esse jogador, pelo menos tá certo. Será que não tá? Mas aí que tá, Breno, não tem um jogador que faz essa função do Christian no futebol brasileiro hoje. Concordo com o Não tem esse jogador atuando dessa maneira no futebol brasileiro. Mas será que o Arthur Jorge já não ele vai ter que mudar o time, vai ter que pensar outro time. Vai ter que pensar outra forma de jogar. Ele já pensou essa forma de jogar? Já tá com esse jogador encaminhado? Eu falei aqui que vocês acharam. Mas não é só o PEC, tem que ser mais um. Ele quer o Rubens, que era do Atlético. Você quer o Rubens? O Rubens, que era do Atlético. Mas, Thiago, o Rubens, pelo vínculo que ele tem com o Atlético, teve seu post ontem. A questão, a torcida do Cruzeiro não vai atrás, não é um jogador que vai ser cogitado. Beleza, então que não seja o Rubens. Vamos pensar aqui num cara que pudesse fazer o que ele faz. Aí fica mais difícil, de fato. E eu vou falar, Thiago, eu acho parecido. Não, mas ninguém nunca vai ser igual, pô. Não, vai ser igual. Sempre vai ter alguém mais parecido assim. São os caras mais próximos. Então, eu tô parecido, mas sei por que isso veio longe, tá? Eu tô parecido. Ele é melhor defensivamente do que o Christian, na minha opinião, e o Christian é melhor ofensivamente. Mas eu acho que o Cruzeiro pode pensar, e aí o Cruzeiro vai ter que pensar em alguém que jogue pelo lado do campo. Vai. Porque o Christian, mas ele joga de volante. Concordo. E acho que isso é um problema. Que você perde um cara que pode fazer mais de uma função. Mas você pode buscar alguém que jogue pelo lado do campo e que não seja necessariamente um cara que já foi volante. Mas pode pensar, sei lá, talvez num... Cara, deixa eu pensar. É difícil, assim... Você pode pensar num Luiz Araújo do Flamengo. Thiago, eu tô aqui pra problematizar, né? Tudo isso eu tô aqui pra problematizar. Mas não tinha Luiz Araújo do Flamengo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aí o Luiz Araújo fica muito mais parecido com o PEC do que com... Você vai criar uma concorrência. Só te perguntar assim, né? Eu tô aqui pra problematizar. Claro, problematizar. Eu tô aqui pra sair Para o ímpar. A gente tá jogando peladinho. Christian. Tem o PEC e o Christian. Hoje o Christian. Era só isso. Pode continuar. Mas é isso. Peraí, mas ninguém quer opinar sobre isso? Não, é porque... Você também é de Christian, né, irmão? Não, depende do que... Depende do que você quer. Depende do meu estilo, de como que eu quero que o meu time jogue. Pelo Cruzeiro o Arthur Jorge, vamos lá, vamos falar o Arthur Jorge. É porque o Cruzeiro de hoje, o Arthur Jorge assumiu o Cruzeiro em caráter emergencial. Sim. E fez 18 jogos. E durante esses 18 jogos, sem ter tempo para treinar, ele precisou de tentar dar a cara dele. Vamos voltar um pouquinho lá no Botafogo, do Arthur Jorge? Como é? Ele não tinha um Christian. Exatamente, Thiago. Então, assim, a maior, digamos assim, a maior característica do Arthur Jorge é de jogar mais com pontas pelos lados do que fazer como o Tite do Velho Testamento, o Tite no seu maior, ele gostava de um ponta e de um meia pelo lado.
que ele sacrificou o Jadson lá naquele Corinthians, mas ele gostava de 4-1 dele. E em algum momento foi o Renato Augusto, ele gostava de um meia jogando pela ponta e de um ponta mesmo jogando pela ponta. O que o Arthur Jorge a principal característica do Arthur Jorge no Botafogo são 2 pontas mesmo. Sim. Então, talvez com a venda do Christian, eu não imagino. Se o Cruzeiro for ao mercado, eu tenho um chute. Eu imagino que o Cruzeiro possa ir buscar, não um jogador de meio campo com caráter, que o Cruzeiro possa buscar mais jogador de lado de campo. Deixa eu te perguntar Esse seria o meu palpite. Mas você não acha que ele fez isso no Botafogo em função, naquele momento, de ter, por exemplo, Marlon Freitas e Greg? Não, pra mim é o jeito... O Arthur Jorge gosta de muita agressividade. Você não perde um pouco do Gerson? Não perde, Thiago. É só ver o que o Gregor... Não, consegue. É só ver o que o Gregor e o Marlon Freitas jogaram. Não, o que ele gosta de fazer? Não só que seja desenha aqui, Valor. Desenha. Não é só... Ajoelha. Não, só apontar. Só apontar. Ajoelhar, pô. Aí tá de sacanagem. Ajoelhou, tem que rezar. Pelo amor de Deus, Thiago. Que coisa Nossa Senhora, Vamos lá. O Arthur, ele gosta de jogar mais com 2 pontas do que isso. Essa é a principal característica dele no Botafogo, tá? Porque ele deixa os pontas aqui, ele gosta de associar esses pontas pelo meio, fazendo esses pontas se associando com Matheus Pereira, com Gerson, com Romero, e gosta de, no campo de ataque, abrir os laterais. Ele faz essa inversão. Ele não faz só isso, tá, gente? É uma das coisas que ele gosta de fazer. E aí ele abre os laterais e faz os pontas dele virem por dentro. O Sinisterra já tem feito isso pra caramba com ele. Mas tem que ter característica pra fazer isso. O PEC tem essa característica também. Quando a gente fala isso aqui, não quer dizer que tudo vai dar certo. Agora, em 18 jogos, ele escalou o Cruzeiro apenas em 2 oportunidades com 2 pontas de ofício, tá? Foi na partida contra o Goiás, aqui, pela Copa do Brasil, que ele precisava de vencer, e na partida contra a Chapecoense. Talvez ele não tenha feito mais isso por uma questão de peças. Então, caso o Cruzeiro anuncie que vá ao mercado trazer um jogador, caso venda mesmo o Christian, me parece que é uma venda que está bem encaminhada nesse momento, o meu palpite seria muito mais no Cruzeiro ir buscar mais um ponta, seja pelo lado esquerdo ou de maior atuação pelo lado direito. Repito, por conta da forma. E isso torna o time muito mais agressivo. Eu não estou falando que o Christian não é importante, mas seria muito mais a cara do Arthur Jorge numa identidade de Cruzeiro que ele chega, o Christian tá ali, lógico que o Christian é importante, mas é mais o que o Arthur gosta de fazer, jogando com 2 pontas, é o famoso 4-2-4. Oliveira, agora fazer um alerta ao torcedor que vai ao campo. Primeiro que o Defensor do Uruguai não é um time qualquer amador que tá vindo enfrentar o Cruzeiro. Segundo, se o Cruzeiro fizer 4-5-0, não é achar que é o melhor time do planeta. Se não fizer, se não vencer, tiver dificuldade, também. Isso é só um teste, né, Léo? É um jogo muito bacana, o Defensor tem muita tradição, né? Tem a questão da rivalidade, Brasil e Uruguai, mas é uma fase de treinamento, de preparação, né? Então, acho que o time ainda, e que bom, né, que vai ter a oportunidade de mostrar o que tem de correto, o que tem evoluído e também os defeitos, justamente para que o treinador possa corrigi-los, né? Então, existe ainda esse espaço, existe esse tempo, e o objetivo também é, evidentemente, você testar o time, dar ritmo. Então ainda é uma fase de treinamento, de aperfeiçoamento, então é natural que erros aconteçam e que sejam corrigidos, né, no decorrer do processo. Então tem que ter calma, né, como você disse, não adianta achar que se o time for muito bem vai ganhar tudo, e se o time não for bem, que não vai ganhar nada, né? Então acho que evidentemente que a comissão técnica tem experiência, tem bagagem para entender, né, a importância desse tipo de jogo amistoso, e que faz parte aí de um processo de trabalho que o Cruzeiro tem para chegar voando nas competições oficiais. Deixa eu só fechar com uma aqui. O Christian ainda, essa negociação do Krasnodar da Rússia ainda não desistiu do jogador do Cruzeiro, não desistiu, está em contato, está tentando realmente convencer o Christian e também convencer o Cruzeiro para essa saída dele. Vamos aguardar, vamos esperar. O Cruzeiro que tem aí uma performance muito legal com o Christian dentro de campo. E para encerrar mesmo, o Janderson, zagueiro revelado na base do Cruzeiro, e o Kaique Luiz, outro garoto. O Kaique Luiz foi pro Feirense,
o Janderson pro Moreirense, 2 garotos que estão deixando o Cruzeiro para o futebol português. Seu nome, seu bairro? Fala pessoal, muito bom dia, finalizando mais um vídeo do canal, muito obrigado pela sua companhia, deixa o seu like antes de sair do vídeo, dá essa força aí pra gente, tá bom? Vai ajudar demais. Você que tá chegando agora, não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Se você caiu de paraquedas aqui, indicado por um amigo, ou até mesmo aí indicado pelo próprio YouTube, se for indicado, você é cruzeirense, então fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá? Se inscreva no canal, tá? E fica o meu convite, só não esqueça também de ativar o sininho de notificação, para tu sempre ser avisado toda vez que sai uma notícia aqui no canal. E eu peço a vocês também, antes de sair do vídeo, para deixar aquele like, para dar aquela força pro canal. Vocês ajudam demais o nosso trabalho, tá bom? Fiquem à vontade para estar conhecendo o canal e, claro, também deixando a sua opinião aí sobre tudo que foi falado, até porque a participação de vocês também ajuda demais o nosso canal a continuar crescendo, tá bom? O YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para todos e acaba indicando para mais pessoas que torcem aí pro Cruzeiro e assim alcançando mais torcedores do Cruzeiro, e esse canal tende a agradecer cada vez mais, tá bom? A gente só tende a agradecer a vocês por esse apoio, é o mínimo que nós podemos estar fazendo aí por vocês, é estar sempre melhorando esse canal, tá bom? Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu pessoal, tchau, tchau.